Ontem, a Lina foi eliminada do Big Brother Brasil com 77% dos votos, uma rejeição que muitas pessoas ficaram surpresas porque ela era querida por boa parte do público, mas acontece que os fãs do Arthur Aguiar e dos meninos em geral queriam eliminar a Lina, principalmente pela questão de quando eles deram a prova para ela e a Lina foi lá e indicou PA ao paredão. Mas fato é que o discurso do Tadeu ontem à noite surpreendeu a todos. Vamos ver o que ele disse. Chegou a hora, quando eu terminar, seremos 8. Agora, 8 de verdade. E se alguém ficou frustrado, chateado, porque o último paredão foi falso, está aí o repeteco. Então finge que o Arthur venceu a prova bate-volta e aí estão os mesmos emparedados. Logo no paredão seguinte, se havia alguma dúvida, a gente resolve agora. Então o pessoal ficou meio decepcionado, né? Porque todo paredão, querendo ou não, é uma resposta do público. E aí, como o último paredão foi falso, o Arthur saiu, entre aspas, totalmente, né? Mas acontece que esse paredão que estava formado agora era o mesmo paredão, só que sem a presença do Arthur Aguiar. Realmente surpreendente o que aconteceu. E vou logo lembrando, caso alguém não tenha percebido, de um jeito ou de outro, termina aqui a maldição do Lollipop. Ou porque o Eli sai e o grupo é definitivamente extinto, ou porque o Eli fica e finalmente é um Lollipop resistindo a um paredão. Não porque o paredão tinha 2 Lollipops e um ia se salvar de qualquer jeito, e também não porque o paredão era falso, resistindo de verdade dessa vez. De um jeito ou de outro, a maldição termina aqui. Neste momento ele quis dizer que o Eliezer é o último Lollipopper da casa. E basicamente o Eli saindo do programa termina a maldição do Lollipop porque não teria mais nenhum Lollipopper para ser eliminado. E também se o Eli ficasse nesse paredão, ele seria o primeiro, velho. Vocês já pararam para pensar nisso? O primeiro Lollipopper a ficar no programa quando vai para um paredão. E é sugestivo que, neste momento, esteja presente o Gustavo, o grande caçador dos Lollipoppers escondidos. Embora tenha se apaixonado por uma, enfim, ele vai participar ativamente do fim da maldição, como algoz, como vítima ou como espectador da primeira fila. E sim, o Gustavo entrou no Big Brother Brasil caçando Lollipoppers escondidos mesmo. A Bruna, o Vini, aquelas plantas que ninguém mexia. Para completar, a Lina... ela, que adora brincar com as palavras e suas sonoridades, tanto que tem o nome artístico Linda Quebrada, que pode ser lido também como Linda Quebrada, ou ainda como Linda Quebrada, do verbo bradar, dizer em voz alta, gritar, proclamar, exigir, e o que brada a Lina, brada por respeito. Você disse um dia desses que sempre sonhou com a possibilidade de o Brasil torcer por alguém como você. Hoje eu pergunto, por que o Brasil não torceria por alguém como você? Eu acredito que você conseguiu, que as pessoas torceram por você ou contra você pelo que você fez dentro da casa. E só, eu acredito que você conseguiu. Então neste momento o Tadeu começa a encaminhar um discurso totalmente para a Lina, porque ela seria eliminada, mas também ele deixou claro que a Lina não sofreu preconceito em relação à grande popularidade do Big Brother Brasil. Ela basicamente foi aceita pelo público em uma parte do jogo e foi rejeitada em outra parte, mas só pelo que ela fez no jogo e não pelo que ela é. Em nenhum momento ela está sendo eliminada por ser trans, e sim pelo que ela fez no jogo. Então é isso que o Tadeu quis deixar claro nessa parte do discurso. Aliás, muito diferente do que aconteceu com a Ariadna. Ela foi a primeira trans a participar de um Big Brother Brasil, esteve no BBB 11 e foi eliminada na primeira semana. Na época, muitas pessoas levantaram a dúvida se ela teria sido eliminada só porque era trans. Por sua causa, o Brasil inteiro sabe. Não tem mais desculpa para errar o pronome. É ela. Por sua causa, Lina. Não tem mais desculpa para errar o artigo, é a travesti, e é travesti e não alguma palavra pejorativa. Quem é capaz de medir o quanto esses erros mexeram com as pessoas aqui fora, o quanto definiram trajetórias aí dentro? Não foi só o Júnior que você matou, Lina. Você matou também um bocado de preconceitos, e para conseguir isso, Lin não teve que bradar. Ela apenas aceitou se expor inteira. Por inteiro, inteiramente. E esse ponto em específico foi muito importante porque a Lina recentemente foi criticada por ter dito que estava se entregando por inteiro.
E aí as pessoas falaram, ela tá falando errado, né? Mas não, pessoal, quando diz por inteiro, é sempre por inteiro, não fala por inteira, né? Então o Tadeu fala, ela se entregou inteira, por inteiro. Então ele já dá aí uma indireta pra quem criticou a Lina nesse ponto. Não sei se vocês perceberam, mas hoje foi diferente. Hoje não teve suspense. Hoje era dia de dizer o que precisava ser dito. Quem sai hoje é você, Lina. E claro, a Lina se emocionou demais, o discurso do Tadeu foi show e é claro que tinha que ser um discurso diferente, porque querendo ou não, a Lina representa muito mais coisa, ela entrou no Big Brother Brasil e mudou certos conceitos na sociedade brasileira, porque, velho, ela realmente entrou com um propósito ali dentro do programa, foi longe demais, ela queria fazer diferente, né? A primeira trans que tinha participado do BBB tinha saído na primeira semana. A Lina quase chegou na final e só não chegou pelo que ela fez no jogo e não por quem ela é. Aí chegando na conversa com o Tadeu, o próprio apresentador perguntou se a Lina sabia o que tinha feito ela ser eliminada. A Lina respondeu que não imaginava. E aí o Tadeu perguntou sobre a situação de quando ela foi líder e indicou uma pessoa que deu a liderança para ela. Aquele momento da liderança em que você indicou o PA, passou pela sua cabeça? Será que eu fiz errado? Depois de os meninos terem te dado a liderança? A Lina respondeu: sim, desde antes eu pensei nisso. Não sei se talvez tenha sido esse meu erro, mas eu não consegui pensar em outra coisa, fazer diferente. Não sei se fui ingrata nesse lugar. Eu quero saber o que você pensa. Você acha que esse foi o erro da Lina ou teve outro erro aí que fez ela ser eliminada? Eu não consigo pensar em outro erro, é claro, a não ser ela ter se unido ao Lollipop lá no comecinho, ter rejeitado os meninos, né, que queriam combinar votos com elas, com as comadres no caso. Esse foi um primeiro erro, mas depois disso, pra mim, o grande erro da Lina foi sim ela ter se juntado com o Lollipop no comecinho, foi um erro grande, mas depois disso ela pouco errou, né? Ela se manteve com as comadres, se afastou um pouquinho mais do Lollipop, até porque a galera toda do Lollipop saiu, né? Então não tinha como. Mas na minha visão, o ponto X da questão é que o Eliezer seria eliminado antes da Lina. Essa era a ordem do público. O Eli era um lollipopper, velho. Só que o que aconteceu? Quando o Arthur volta do paredão falso, o Eli comemora muito. Mas quando o Arthur saiu, o Eli, que ficou na casa em um paredão que até então não era falso, ele não quis comemorar. Essa foi uma atitude que fez o Eli crescer um pouquinho no conceito da galera. A Lina, por outro lado, tinha indicado o PA ao paredão que tinha dado a prova para ela. Então isso fez com que a Lina passasse o Eli na prioridade do público de eliminação. Essa pelo menos é a minha visão do jogo. Não era pra Lina ser eliminada agora, só que as últimas atitudes dela no jogo acabaram levando para esse lado. Enfim, se vocês quiserem assistir o discurso do Tadeu, essa conversa após a eliminação, eu vou publicar lá no meu Instagram, @marquiavlaoficial. Então vão lá conferir que tá muito legal. Muito obrigado, pessoal, até a próxima e tchau!